Bom, como eu falei na última aula, todas as vezes que o plaquetograma der para baixo ou para cima, plaquetopenia ou plaquetose, eu vou ter que ir para a lâmina para avaliar como é que está essa célula, se não está acontecendo uma falsa plaquetopenia ou uma falsa plaquetose. Como é que eu vou identificar isso? Eu vou estimar o número de eritrócitos que eu tenho por campo. Vou repetir, como eu falei na aula, eu boto meu olho no microscópio, aquilo ali eu chamo de campo. Então eu vou estimar quantos eritrócitos contar mesmo. Era o mais correto é contar um por um. Só que geralmente as pessoas utilizam a regra do um quarto, ou seja, conta-se apenas um quarto do campo e multiplica vezes 4. E aí tem uma estimativa entre 150 a 300, mais ou menos 350 eritrócitos por campo. Lembrando que tem que estar num campo ideal para a leitura. E feito isso, eu vou agora contar o número de plaquetas por 10 campos. Então, por 10 vezes, já que eu estimei na minha cabeça que cada campo que eu for utilizar tem 300 eritrócitos, por exemplo, basta agora contar o número de plaquetas que eu encontrar nesses campos. No slide posterior, fiz a simulação. Aqui são, vamos supor que aqui tenham 10 campos, então eu contei aqui 3, depois 5, depois 5, 6, 7, 8, 9. Vamos supor que nós contamos 100 plaquetas em 10 campos. Quando eu faço isso, campo por campo, eu vou aplicar aquela fórmula que eu já falei para vocês nesse sala de aula. Eu pego, é uma regra de 3 simples. Então eu pego as 300 hemácias que eu estimei por campo, multiplico por quantidade de campos que eu contei, geralmente 10. Então eu encontrei 3.000 hemácias. Dessas 3.000 hemácias, eu achei 100 plaquetas nos 10 campos contados. Então vou para a regra de 3 simples. Se eu tenho 3.000 hemácias e encontrei 100 plaquetas, quantas plaquetas eu teria em 6 milhões de hemácias? Da onde eu tirei 6 milhões? Eu vou ter que ir lá no meu eritrograma, observar o número de hemácias que o equipamento me deu. Lá a quantidadezinha mesmo de hemácias. E eu pego esse valor e transcrevo para a fórmula. Então 6 milhões vezes 100, dividido por 3.000, eu encontrei 200.000 plaquetas. Essa é o método de Fone. E não esquecer que eu tenho que colocar observação no laudo. Laudo de plaquetas confirmado pelo método de Fônio. E eu atesto para o médico, o clínico, o hematologista que vai olhar o exame que eu fiz uma técnica, um método em lâmina também para confirmar essa quantidade de plaquetas corrigida por algum equívoco do meu equipamento. E alguns analisando alguns resultados, eu tenho uma plaquetose, né, quando eu tenho anemia ferropriva, hemorragias agudas, inflamação e infecção crônica, e plaquetopenia quando eu tiver uma plasia medular, medicamentos, produtos químicos, infecções virais e esplenomegalia. Falei da importância também da anamnese lá na fase pré-analítica, para a gente saber, será que esse paciente está tendo uma plaquetopenia, mas já tem sintomas? Isso é importante para quem está analisando. Valeu, bons estudos e até a próxima.